Bom dia, riquezas! Vamos falar sobre prosperar nossa mente. Hoje a gente tá na segunda aula, né, da série de como prosperar nas três esferas, dos princípios para prosperar nas três esferas. Ontem nós falamos então de como prosperar nessa linha reta, prosperar ou governar, calibrar. Basicamente, bom dia, é a mesma coisa. A nossa ideia é justamente trazer para vocês a consciência de que prosperar do zero não é prosperar de algo nulo, de algo que você não tem, mas a partir do ponto de que o zero, o vácuo, é a presença de tudo, é a reconexão de tudo que é natural. Bom dia, bom dia. Esperando aqui a Carol para que nós possamos começar a falar desse assunto. Vocês que estão acompanhando, ficaram com alguma dúvida de ontem? Não ficaram? O que vocês conseguiram já implementar? A gente falou sobre o cérebro, a parte fisiológica, né? A gente falou então sobre os olhos, sobre a boca, sobre o coração, sobre o intestino e as genitais. Foi que a gente pautou ontem. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia! Como estás? Tudo bem? Friozinho, pra variar. Aqui tá nublado. Ó, já trouxe hoje mais um material de apoio. Material, exato. Ontem eu fiz os primeiros 5 quilômetros depois de uma contusão ali no tendão. E hoje eu caminhei também, né? Eu caminhei ao invés de correr porque tava desconfortável ali. E ontem eu cheguei em casa e eu falei, eu fiz só 5 quilômetros. E daí meu pai falou, mas 5 quilômetros é 5 quilômetros. Tu tava desmerecendo. E eu estou falando isso porque isso é muito mental. A gente vai falar hoje sobre justamente a gente trazer essa consciência da mente, de como ela funciona, né? Olhem só. Eu tentei colocar esse stories, eu não consegui. Olha só aqui. Calma aí. Só um instante, meu amor. Calma. Tô esquentando. Olhem aqui. Ai, que bonitinha! Hoje ela subiu no meu dedo, nenhuma borboleta tinha ficado no meu dedo. Ela veio para casa comigo. E a gente está falando sobre prosperar, e prosperar no princípio de se conectar com o que é natural. Tudo que é natural prospera. E por que eu tô mostrando essa borboletinha quando a gente vai falar de mente? A gente acredita que a nossa mente é quem nós somos, mas a nossa mente é parte de quem nós somos. Então, a borboleta, o natural, o vento vinha, Carol, e ela não desgrudava do meu dedo. E qual é o natural de uma borboleta? É voar. É natural para ela. Então, tudo que é natural prospera. Mas eu comecei a perceber que, pela envergadura do corpinho dela, pelas patinhas ali dela, ela deve ser muito novinha, né? Ter acabado de sair, ter rompido ali. Então, é um processo. O processo do qual nós estamos... Agora eu não quero desgrudar do meu dedo. Solta, meu amor. O processo Ela vai do qual... acompanhar a gente na live hoje. Vai, ela tá aqui já faz, eu acho que já faz umas 2 horas. Pelo menos. Tirando o processo dela ter vindo comigo da caminhada, assim. Quando a gente olha para nossa mente, olha para nossa situação e a gente acha que a gente é o que a gente pensa, o que a gente está vivendo, não é.
A gente tem algo natural e que às vezes a gente está passando pelo processo da borboletinha, fortalecendo o corpinho para que ela possa voar. É natural para ela voar, é ali que ela vai prosperar, é ali que ela vai fazer o propósito dela. Mas ela passou por um propósito antes de romper as coisas. Então isso foi para mim uma grande consciência do quanto que muitas vezes a nossa mente, entre aspas, nos engana e a gente não conseguiu ainda chegar lá. Mas o processo é parte do propósito, né? Então, Que muitas vezes a gente questiona assim, mas por que que eu tô passando por isso? Por que eu ou até os outros? Nossa, mas por que aquela pessoa só se coloca em confusão? Ou por que que a vida daquela pessoa é daquela maneira? É por conta do propósito dela. Todos os nossos bloqueios ou as coisas difíceis, né, estão intimamente ligadas com o nosso propósito. Então, até aquela pessoa que nasceu em decorrência de um abuso e ela vive aquela dor. Imagina, poxa, eu vim de uma coisa séria. Eu sou fruto de um abuso. E a pessoa se culpa ou se sente ruim, se sente mal por aquilo. Aquele é o propósito dela. Deus permitiu que ela viesse através daquilo para falar para outras pessoas e ela superou aquilo, ela não é aquilo. E aí a gente entra no que a gente quer falar hoje, do que é a mente? A mente não é o cérebro. A mente e é não é algo a gente. que cria. E eu estava estudando mais na raiz mesmo para saber o que cria a mente. E aí eu peguei o Antônio Damasio, que é um médico conhecido, neurocirurgião, e aí ele fala a construção da mente, ele analisa vários contextos, ele vê o cerebelo, ele vê o hipocampo, porque todos esses que ele começa a analisar, essas estruturas cerebrais que ele começa a analisar, tem a ver com a criação de imagens, representação e criação de imagens. A potencialidade do nosso cérebro de criar isso. Então, o hipocampo e o cerebelo, como ele é o cerebelo é o que modula a condição de emoções e aprendizagem, e o hipocampo da memória, esses dois núcleos estavam ligados com a criação da mente. Mas aí ele foi mais a fundo e estudou, como ele é médico e tem esses estudos de caso, em pessoas que tinham tido lesões nessas áreas cerebrais. Ou quando elas eram desativadas por algum tipo de medicamento. E assim ele foi indo e conduzindo os estudos. Até que ele chegou na questão do tronco, que era o tronco ligado com... Porque ele foi assim, e aqueles que têm lesões graves no cérebro, na medula espinhal, por exemplo, que tem intimamente, estruturas de nervos, né, que coligam com... Eu acho mais fácil mostrar aqui. Coligam, a medula espinhal tá aqui, que seria a nossa espinha, né, as nossas costas ali, a medula. Daqui para baixo é a medula. O tronco é esse aqui, o tronco cerebral é bem o núcleo mesmo do início de tudo aqui, que é o que conecta com a medula. Mas é isso aqui que tá ligado, que tem relação do princípio, não é o que cria sozinho, mas que a nível médico, a nível assim, terra de falar, Físico, e não espiritual, em nível físico. porque o cerebelo, porque também é o que está logo atrás do tronco, que essa região aqui escura, avermelhada. E aqui está o tronco. Então, essas regiões que têm ligação com a criação, né, estrutural da nossa mente. Mas a borboleta que tu falou, por exemplo, ela rompe literalmente, ela é uma lagarta e ela sai completamente daquela zona, daquele... Não é zona de conforto, mas ela só rasteja, né? Ela anda assim e depois ela passa a voar. Então é uma metamorfose complexa, completa e rompe todas as linhas de segmento do que é natural, porque ela está num ciclo e do nada ela desenvolve asas. E é um processo doloroso, assim como é o processo doloroso de construção da pérola que fica dentro da concha. Quanto mais dolorida, né? Quanto mais dor parece que a concha, para construir aquela pérola, elas são tão únicas, envolve um processo de dor. E era nesse ponto que eu queria chegar. Do desconforto do grão de areia gera a pérola mais bonita, né? Eu vou deixar tu falar ali, porque depois eu vou explicar sobre as três mentes, num ponto mais do desenvolvimento pessoal, de como a mente cria. Tu traz essa parte mais da neurociência, da fisiologia, e eu vou complementando ali na parte do desenvolvimento pessoal. Perfeito.
Aí eu fui atrás de todas as grandes mentes que a gente considera hoje, assim, que a nível histórico, todo mundo fala das pessoas que criaram o computador, da que criou a internet, do quão maluco era na época voar até a Lua, né? Ir até a Lua, ou voar simplesmente de avião, os irmãos Wright que criaram, que não foi Santos Dumont de Andrade, enfim. E todas essas pessoas primeiro foi na imaginação delas que algo se criou. E que foi muito doloroso no início, porque ninguém acreditava que aquilo era possível, mas na cabeça daquelas pessoas era possível, na mente daquelas pessoas era possível. Aí outro caso que eu tenho aqui, que é o Viktor Frankl, que é um autor que passou pelo campo de concentração. Isso são histórias reais, isso não é ilusão, isso não é coisas abstratas, isso são casos que aconteceram. Ele passou pelo nazismo e Em Busca de Sentido é o nome do livro. Ele é um professor de neurologia e psiquiatria da Universidade de Viena. Também é professor e tal, e era psicólogo antes de passar por esse campo de concentração. E já publicou mais de 32 livros, assim, não é qualquer pessoa, é uma pessoa renomada, que sei lá quantos países ele já foi publicado, e esse livro é muito emblemático porque conta essa história real e essa busca dele de sentido durante o campo de concentração e analisar como ele tinha conhecimento neurológico e psicológico de como a mente funcionava, por já ter trabalhado nisso. Ele passou a notar quais eram os padrões de comportamento daquelas pessoas que se suicidavam nos campos de concentração. Porque eles já estavam vivendo em níveis assim absurdos de tortura, de frio extremo, de abandono, de fome, num frio absurdo, longe dos familiares, sabendo que grande parte das mulheres estavam sendo abusadas, estavam sendo mortas, os filhos. E como que eles se mantinham firmes a cada dia, fazendo aqueles trabalhos assim, de pé descalço, na neve extrema, menos 30 graus. Como que uma mente dessas é tão forte a ponto de viver um dia após o outro? No que ele se pauta? No que ele se fortalece? E ele falou que todos eles, inclusive ele, se apegava ao fato de algo além daquilo, que não era o dia a dia, mas era o que ele poderia construir, por exemplo, se ele saísse de lá bem e com a mente, não é sã, mas porque é um trauma. Mas ele poderia escrever esse livro, por exemplo, ele poderia mostrar para as pessoas o que é a mente delas, que tem essa capacidade de destruí-las ou de criar a realidade delas. E aí a gente está falando de um caso concreto de nazismo, de tortura. E isso me lembra também o quanto que o próprio Nelson Mandela, né? Eu lembro muito, e isso, percebam só, quem está acompanhando nas outras lives, rompe a nossa desculpa de dizer, não, mas o ambiente em que eu vivo não vai me fazer crescer. A gente sabe o quanto que o ambiente, ele fortalece, ele potencializa os resultados. Mas o ambiente, ele pode ser criado a partir da tua mente. A gente já falou, inclusive, ontem pautamos sobre isso, de que atualmente ela não entende o que é externo e o que é interno. Já foi feito vários estudos, inclusive por Harvard, de pessoas que fizeram um treino físico e um treino mental e os resultados foram os mesmos, ou muito similares. Porque a tua mente não entende isso. Então, que nem esses relatos que tu tá passando, Nelson Mandela, eu lembro da frase muito específica que ele diz assim, eles podem prender o meu corpo, mas nunca vão prender a minha mente. Então, significa que Nelson Mandela estava mais livre do que muitas pessoas estão hoje. Porque tu pode estar fisicamente livre, mas o quanto que a tua mente está sendo presa por traumas, por condições, por alimentos mentais e visuais que você todos os dias coloca. Eu não estou falando que lidar com a mente é a coisa mais simples. Ela é muito desafiadora. Eu e tu, Carol, a gente estuda sobre isso e a gente aplica sobre isso. Eu posso dizer que eu estudo sobre mente desde quando eu entendi que talvez ela seria o caminho de eu mudar minha realidade. E é desafiador. Hoje de manhã foi desafiador. Ter que acordar, saber que eu estava com um desconforto no meu pé e ter que entender o que de verdade poderia ser uma desculpa e o que de verdade poderia ser não, eu realmente não estou me sentindo confortável com isso. Então, isso é um processo diário.
de fazer perguntas, de estar na consciência, mas tu pode escolher ter uma mente livre e a gente tem esses relatos de pessoas. Um nome que eu aconselho vocês a escreverem para depois pesquisarem é Bob Proctor. O Bob Proctor, ele foi, né, ele é, para mim ainda até hoje, ele já morreu, um dos maiores especialistas, ele que trouxe, né, estudos mais aprofundados sobre o paradigma. O paradigma é as nossas crenças que criam realmente os nossos hábitos. Os hábitos, eles são consequência daquilo que a gente tem como imagem e a gente produz no nosso corpo, então a gente cria uma ação. Num estudo que o Bob Proctor fala, nos seminários que ele fazia, né? Ele fala, você pode ajudar a sua mente, você pode criar alguma coisa, mas sem uma imagem você não vai ter muitos resultados. Por exemplo, a tua mente, ela funciona através de arquétipos. No arquétipo que eu estou falando aqui da mente inconsciente, a mente inconsciente, a mente inferior, o subconsciente, tudo é a mesma coisa, tá, gente? Cada um fala de uma maneira, mas é a mesma coisa. Tem a mente racional, a mente inconsciente. Essa mente é o que tem, basicamente, 90% das tuas programações. É isso que está conduzindo a tua realidade. Mas ela não entende uma palavra. Ela não compreende o que você está falando. Ela decodifica isso através de uma imagem. Por exemplo, assim, se eu falar casa, automaticamente, casa veio uma imagem para cada um. É uma imagem. Se tu mandar eu desenhar uma casa e outras 30 pessoas desenharem uma casa, cada pessoa vai ter um conceito do que é uma casa para ela. Umas pessoas vão desenhar chaminé, outras pessoas vão desenhar 2 janelas, outras pessoas não vão desenhar janelas. Mas vem sempre uma imagem. E perceba só, até esse exemplo que tu deu, Carol, uma pessoa vai colocar chaminé, outra pessoa não vai colocar chaminé, outra pessoa vai colocar a família na frente, outra pessoa não vai colocar. Talvez tenha janela, talvez não tenha janela. Essa imagem que você tem no teu inconsciente é o que vai conduzir os teus resultados. Você só entende algo quando você observa a imagem. Se eu falar, você e o dinheiro, qual é a imagem que vem? Para algumas pessoas, vem dívidas, vem a imagem de contas para pagar. E se você quer criar riquezas materiais e você associa o dinheiro a uma imagem de contas, você vai, toda vez que falar dinheiro, sentir dor, associar um sentimento negativo. A gente sabe que sentimentos, né, a gente já falou várias vezes aqui, cria uma química. Então, toda vez que vem dinheiro, vem conta, você vai sentir, às vezes, até uma palpitação física no corpo. Então, quando a gente está falando em criar uma mente próspera, criar coisas que realmente te levem para um próximo nível, para a construção de uma realidade, é observar qual é a imagem que você tem sobre aquilo. Então, Bob Proctor nos ensina. Nós pensamos em imagem, entendemos então que para que eu possa mudar aquilo que eu quero na minha vida, eu preciso mudar a imagem que eu tenho sobre aquilo. Ele fez um estudo e vocês podem praticar em casa. Peçam para uma pessoa, vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Peçam para uma pessoa, dá para vocês um objeto. Vocês estejam de olhos fechados e vocês tocam um objeto, que no caso é uma caneta. Mas, por exemplo, assim, eu, de olhos fechados, não sei o que a pessoa está me dando, então eu vou tocar. O teu corpo físico, ontem a gente falou de como prosperar, né, no físico. Então, o teu corpo físico, ele tem sensores, sentidos, ele percebe. Quando tu fisicamente começa a tocar de olhos fechados, ele vai acionar a imagem no teu inconsciente. Então, tá tudo conectado. Mas perceba só, quando eu tô de olho fechado e eu percebo que eu tô com uma caneta na mão, porque eu tô tocando nela, e eu aciono a imagem, eu aciono novas construções de percepções. Quando eu tô de olho aberto, eu não ativo isso, porque eu já tô vendo que é uma caneta. Aqui tem, quando tá de olhos fechados, como o cérebro reage de olhos fechados, ele aciona partes que não aciona nos outros campos, né?
quando está ouvindo uma música, quando está interpretando a linguagem, se é inglês, espanhol ou em português mesmo, mas fazendo uma interpretação daquele contexto. E quando está, olha, de olhos abertos e fechados, o tanto de... É bem diferente. As áreas, os campos que ativam, ó, principalmente o córtex. Exato. Então, tem diferença quando a gente pede para fazer um exercício ou quando nos cursos a pessoa fala, fecha os olhos. Tem um propósito, é para que o cérebro capte menos interferência e consiga de fato emergir e sentir, que é o que tu tá tentando também trazer, que quando a gente tem a imagem de algo, a gente sente algo a partir daquela imagem. Quando você fala de caneca, quando você fala de xícara, ou chá, falou chá, a pessoa pode pensar camomila, sei lá, menta, infinidade de chás. Melissa, ervas, jasmim, eu tô olhando aqui os chás que tem. Entende? Ou a pessoa pode pensar numa marca de chá, numa franquia de chá, ou no saquinho em si do chá, mas e não vir diretamente o nome de um chá. Então, é muito vago, é muito abstrato. E quando a gente está falando de mente, quanto mais clareza, mais especificidade, mais detalhes a gente tiver daquilo que a gente quer criar, porque considerando que eu e Thalia estamos falando de um programa de criação de realidade, a gente tem um passo a passo, a gente tem uma metodologia para fazer com que as pessoas consigam perceber e entender e criar as suas próprias realidades, considerando todos esses fatores que a gente está trazendo a nível científico, a nível estrutural mesmo, de fisiologia e principalmente de clareza. Então, quando a gente fala, quando eu sou específica, quando eu tento ser mais didática possível, quando eu trago essas referências de autores, é para que as pessoas criem o máximo possível próximo à imagem que eu tô criando na minha cabeça. Eu tô tentando transmitir para essa outra cabeça, para essa outra mentalidade, também criar a partir desses elementos, todos que a gente está trazendo, a Thalia, de arquétipos, como trouxe antes, para que a pessoa crie várias luzinhas na cabeça dela e fique, isso liga com isso, que liga com isso, que... E você vai criar a sua realidade, a sua mentalidade e desenvolver o que você quer. Mas imagina, como ela trouxe o exemplo de dinheiro. Quando a pessoa pensa em dinheiro e ela pensa pagar contas, imagina que hoje o dinheiro não exista. Ou que você tenha toda a abundância possível de dinheiro necessária do mundo, do planeta, que literalmente o dinheiro dê em árvore. Então, todas as árvores na sua frente, plantas serão dinheiro. Então, você pode... dinheiro dá em árvore, né? Oi? Se a gente for olhar para o princípio do dinheiro, do que cria o dinheiro literalmente dá em árvore. Quando eu entendi isso, por que as pessoas falam que dinheiro não dá em árvore? As maçãs são vendidas e dão em árvores, elas geram dinheiro, elas são frutos, as bananas, a maioria. A folha que faz o dinheiro, ele, ele tem da árvore. Papel. Como assim dinheiro não dá em árvore? Dinheiro é a própria árvore, é o próprio papel. Nossa, eu tô vendo um monte de dinheiro na minha frente. Tô vendo um monte de... É a maneira como a gente enxerga e significa as coisas. Aí fala, eu não tenho dinheiro. Você não tem para quê? O objetivo não é a sua prioridade, é o jeito que a gente fala, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente sente o que é dinheiro, ressignifica as coisas. E a mesma coisa, um corpo bonito, o que é um corpo bonito? A mesma coisa, o que eu sou e o que eu significo. Não é o que os outros disseram, é o que eu acho de mim, o que eu acredito que eu sou. Não o que os meus pais, ou que o meu esposo, ou que os meus filhos, ou professores, ou todos aqueles P's que a gente fala, né? Os pais, professores, padrinhos. Algo que linka muito com o que tu tá falando e que a mente entende de maneira muito abstrata. Por exemplo, assim, as pessoas dizem, eu não consigo ter sucesso. Mas tu nunca vai conseguir ter sucesso se tu não sabe o que significa sucesso para você. Eu lembro que teve um dia que era dia de semana, eu tava no cinema com a minha mãe no meio da tarde. E aquele momento eu disse, caramba, isso é sucesso. Porque quantas pessoas estão lá trabalhando de maneiras que elas não gostam, trabalhando de maneiras que elas não têm liberdade. Até pessoas que faturam, obviamente, o que eu quero faturar é um outro padrão do que eu estou faturando hoje.
Mas até pessoas que estão faturando o que eu estou faturando, da forma que talvez elas estão Não faturando, teria não é aquele da maneira que eu fruto. quero faturar. Exato, não tem desfrute. Eu falei, isso é sucesso, eu já vivo sucesso. Obviamente, eu quero outros parâmetros também que agregam ao meu sucesso, mas se tu não entender o que significa sucesso para você, o que significa prosperidade para você, por isso que eu e a Carol a gente está falando dentro desses 3 dias sobre prosperar nas 3 esferas. Não é que você não vai ter prosperidade financeira na tua conta. Também é prosperar financeiramente na tua conta. Também é você ter uma saúde plena. Também é você ter um relacionamento pleno. Só que quando tu entende o princípio que faz a tua mente fluir para que você crie ideias para você fazer a prosperidade daquilo que você significa como prosperidade, se você não entender como teu corpo vai ser próspero, ou seja, ele funcionar na melhor performance que ele vai funcionar, na maneira natural que ele quer e que ele é, teu espírito também, tu não consegue ter a verdadeira prosperidade, porque não é só ter algo, é Tem que sobre que nem sentir e tem que atuar de acordo com aquilo que significa para você. É um jogo, né? o Bob. E se essas coisas não estiverem alinhadas, por isso que nesses 3 dias a gente escolheu falar sobre isso, as demais, todas as outras enrolam, porque é um emaranhado de coisas que parte de um princípio que todas as outras seguem esse princípio. Então tem que atuar primeiro nessas crenças, nesses 3 pilares que a gente falou de domínio, para que aí a gente consiga ir construindo as outras coisas. Essa questão que tu deu do cinema à tarde, de sentir sucesso, a criadora da palavra, né, a que difundiu a criação de mindset, a Carol Dweck, ela é uma pesquisadora que quando pesquisou e queria descobrir por que tinham crianças que tinham vontade, entusiasmo e empenho em fazer tarefas difíceis e tinham outras que jogavam tudo longe ou se sentiam muito mal. Essa pessoa que criou o livro Mindset e que todo esse marketing digital, todo mundo fala essa palavra hoje, começou com ela observando isso. E aí o que é sucesso para algumas crianças era resolver problemas matemáticos que elas sabiam que elas não iam chegar no resultado. Mas o fato delas avançarem um pouco mais e a cada dia irem construindo o puzzle, os quebra-cabeças que ela dava, cada vez mais o quebra-cabeça ficava mais complexo. E as crianças queriam ficar lá montando e tinham prazer naquilo. Aquele grupo. E o outro grupo não simplesmente jogava tudo e não queria mais saber daquilo. Aí ela desenvolveu o mindset de crescimento e o mindset que é o limitante, que também a gente pode traduzir para crenças que avançam, né? Crenças limitantes e crenças impulsionantes. É quase a mesma coisa. Só que ela foi além disso. Ela fez vários estudos ao longo do livro e segue estudando o tema. Mas a gente vê isso em cérebros mais primitivos, que já não estão completamente desenvolvidos depois dos 25 anos, que eu cheguei a dizer, né? Uhum. Ou seja, ainda são crianças, é mais rompante ainda, é mais desafiador ainda perceber e estudar isso. Porque é muito volátil ainda a mentalidade deles, mas ela continuou acompanhando eles mesmo depois do completo desenvolvimento cerebral. E viu qual era o padrão, e isso já foi feito com bebês também, qual era o padrão dos bebês que tinham nascido de parto normal, que eu te falei que comprimia essa questão do cérebro. Uhum. Quais eram os desafios? E aí a gente entra no mais assim que eu acho que é o fundamental da criação de mentalidade, que muitas pessoas acham que tem que fugir da dor ou que dos problemas ou da realidade difícil que ela tem hoje. E já se provou, na maioria dos estudos, eu não estou dizendo que tem que buscar a dor para ir, não é esse o ponto. O ponto é não se culpar pelas coisas que já passou, não é criar mais disso, mas das coisas que já passou, das coisas difíceis, da realidade, da família que nasceu, do bairro que morou, das dificuldades todas que teve, ou das limitações que nasceu, com limitação física, sem um braço, ou não caminha, ou paraplégico, enfim, que aquilo impulsionou as pessoas. O próprio David Goggins, que hoje é super conhecido, que corre maratonas, que era obeso, tinha mais de 130 quilos, 150 quilos, não sei, e passou de uma realidade para outra. Navy SEAL dos Estados Unidos, que é uma coisa assim que
nem as pessoas que treinavam muito já para passar nessa prova conseguiram. E como que uma pessoa que estava numa realidade completamente diferente conseguiu? Uma polaridade muito oposta, né? Porque era só o que ele sabia fazer. Ele falou em várias entrevistas, ele disse assim, mas era a única coisa que eu sabia fazer. Eu nasci numa família, num contexto extremamente pobre. O meu pai era alcoólatra, batia muito na gente e eu podia aguentar bater em mim o dia todo, ele falou. Eu só não conseguia ver o rosto da minha mãe, a decepção dela, a impotência dela não conseguir fazer nada. E eu queria ser uma pessoa diferente, eu não queria também trazer decepção para minha mãe. Então, ele tinha déficit de atenção, tinha dislexia, não conseguia aprender nada, estava no 2º ano e tinha um nível de leitura da terceira série. E aí, quando ele queria passar na prova, ele não sabia ler. E tinha um teste prático, escrito. E como que ele não sabia ler, interpretar, como que ele... Então, a mãe dele conversou, foi pedir ajuda e por 6 meses ele ficou estudando. Mas a mãe dele só conseguia pagar 1 hora por semana. Era muito pouco para ele conseguir avançar tanto. E ele conseguiu, porque ele começou a estudar de outras formas, porque ele se empenhou mais. Mas era a única coisa que ele queria era fugir da dor e da decepção de ver a mãe dele sofrendo ou decepcionada também com o comportamento dele. Então, a mentalidade dele de ter vivido em extrema dor, em extremo caos e miséria. Perceba aqui uma coisa, um ponto para as pessoas aqui. Tu tá falando, ele fugiu da dor, um pouco, ele sentiu um pouco de dor física, obviamente, porque, vamos supor, ele apanhava, mas a dor dele, o que machucava de verdade era uma dor emocional. Para ele romper essa dor emocional, ele foi para uma dor física muito grande, porque ele se expôs a vários níveis. E realmente, imagina, uma pessoa extremamente obesa, fazer várias vezes um teste lá, que é um dos maiores testes dos Estados Unidos, né? De diversas maneiras e formas para o teu corpo ter uma performance extrema. Ele sentiu muita dor física. E ele sente até hoje, porque ele continua fazendo várias coisas dessas. Mas é interessante a gente entender o que é dor física e o que é dor emocional. E às vezes a gente expõe o nosso corpo. Eu já vi pessoas em níveis de reprogramação, antes de entrar numa reprogramação mental, que literalmente infligiam, machucavam o corpo fisicamente, para entender que calma, eu preciso sair daqui da mente, porque a dor mental, a dor emocional, ela era muito grande. E mais uma vez, né, falando ali de como a tua mente entende, aqui a gente tem 3 mentes: a mente racional, a mente inconsciente e a mente superior. Então, a mente inconsciente, racional, inconsciente e superior. Irracional, O irracional. racional e superior. Isso. E a mente inconsciente, ela é a que se conecta com as 2 outras esferas. Ela é que tem que estar coerente. Porque perceba só, ela que entende e decodifica a imagem para que essa imagem gere uma emoção, consequentemente uma nova química. É ela que faz a conexão do físico com o espiritual. A mente superior, ela só entende o que você vibra. O que você vibra é justamente aquilo que você sente. Então, vamos falar sobre vibração, que a gente já entrou nesse conceito. Mas, por exemplo, assim, tudo é onda e matéria, ou seja, energia e o físico. Quando a gente está falando de frequência, o nosso lado espiritual, a nossa mente superior, ela só vai decodificar o que está nessa vibração. Trazendo um exemplo muito simples para a matéria, o gelo, a água e o vapor são partes da mesma coisa. O que muda é o nível de vibração que ela tá. Então, é justamente isso. A tua mente superior, ela só vai entender a tua vibração. Ela tem que estar coerente com o que você sente, com o que você pensa e com o que você age. Ou seja, o alinhamento dessas 3 mentes. A mente racional,
ela vai ver a lógica das coisas. Essa mente, ela só vai entender o que o teu filtro já tem programado. E o que o teu filtro tem programado são as informações, os arquétipos, ou seja, a imagem e a emoção que você tem no teu inconsciente. Então, quando vocês falam assim, e eu vou falar aqui de prosperidade financeira, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero prosperar. Se vocês podem falar isso inúmeras vezes. Bob Proctor diz também, e ele repete, quando você crê, aquilo faz com que seja um fato, uma realidade na tua vida. Só que por que muitas vezes a gente fica falando inúmeras vezes, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou isso, eu sou aquilo, e a tua mente não cria a realidade? É porque, como a gente falou anteriormente no início dessa aula, a tua mente inconsciente só entende a imagem. E quando você tem esta palavra associada a uma imagem negativa, ele vai fugir. Porque o que ele sente é diferente com a imagem que tu quer ter. Racionalmente, tu pode ver prosperidade e achar que prosperidade financeira e achar que é bom. Só que toda a informação negativa que tu tem no teu inconsciente é o que vai fazer a tua ação. Uhum. Tem dois fatores, Carol. Tem pessoas que pegam um grande impulso, um grande impacto e criam uma realidade e depois perdem. O que aconteceu ali? A tua mente racional, ela pegou um impulso energético e agiu, não passou pelo inconsciente. Ela fez aquela coisa impulsiva. Vamos supor, a pessoa comprou o carro que ela queria, ela conseguiu comprar o carro que ela queria. E depois ela perdeu o carro. Por quê? A tua mente inconsciente, ela começou a perceber, opa, alguma coisa aconteceu aqui e isso não faz sentido para mim. Ela começou a ter percepção da realidade que foi direta. Ou seja, a tua mente racional com o teu campo superior gerou uma ação. Essa ação física, né? A motivação. Só que a motivação, ela não ancora a mudança real de realidade. Só tem uma mudança de realidade, de fato, que tu vive aquilo, quando tu consegue passar a informação para o inconsciente. Então, por isso que tu ganha e perde algumas coisas. Uhum. Tu não conseguiu passar a informação para o inconsciente. Quando a gente fala qualquer palavra, a gente só consegue verbalizar uma palavra, seja qual for, de qualquer língua, porque o teu inconsciente associou essa imagem. Toda vez que ele associa uma imagem, ele entende que é uma nova palavra. Por isso que a gente fala outras línguas ou não. Quanto mais associações a uma imagem. Eu lembro que quando eu estava programando ali para aprender inglês, no iPhone tem o iCloud. Aí Cloud, eu tava na aula de inglês, Cloud, a nuvem do celular. A nuvem! Quando a minha mente fez a associação nuvem céu, nuvem, cloud, a nuvem do celular, iCloud. Aí eu virei e nunca mais esqueci. Eu lembro também do kidney, né, que é o rim. Eu tava vendo um programa da Tata Werneck e dela falava, ai meu kidney, ai meu kidney. E daí era tão engraçado e divertido que ela tava falando do rim dela, que ela tava em Nova York e não sei o quê. Nunca mais esqueci, porque foi tão instantâneo associar aquela imagem a uma palavra que eu nunca mais esqueci. Outras palavras em inglês eu esqueci. Então, é assim que a gente começa a criar a nossa realidade. Quando a gente passa uma nova... Pode falar, Carol. E também perceber a questão de como a gente associou já coisas no passado, por exemplo, a questão do forte impacto emocional. Lembra do método CIS, do Paulo Vieira? Sim. Que a gente fazia até, eu não lembro agora, mas tem que ter um forte impacto emocional. Aí a gente falava assim, os seus traumas, as suas coisas positivas, tudo é aliado a um forte impacto emocional. E às vezes o que tu tá trazendo da Tatá, ou o exemplo da nuvem, que é cotidiana, não é nenhum forte impacto emocional, mas aí é um desencadear de sinapses
De Então, o cérebro associações, sim, sim. conectou que ele já tinha referência e aí a imagem se fez um pouco mais clara por conta dessas Exato. referências. Uhum. Mas agora a gente também consegue mudar padrões de ressignificar coisas do passado, tanto de traumas quanto de coisas que aconteceram, acidentes ou, enfim, ressignificar a partir de um forte impacto emocional. Depois que você passa a ressignificar, entender e dar novos, não é novos nomes, mas é novas imagens a respeito daquilo, é mais clareia mais, é mais simples de construir as demais coisas dali para frente. A gente está falando aqui de construção da realidade, de como a mente funciona. Eu, não, eu vou entrar nesse assunto, ele é um pouco mais de reprogramação de traumas, tá? Mas igual eu vou pautar, só pincelar um pouco sobre isso, já que tu falou disso, me lembrou. Por exemplo, assim, a gente já comentou, inclusive, ontem, que a nossa mente ela é atemporal. Se tu viver no futuro, viver no passado ou viver no presente, ela não entende. Para ela é o agora. Por isso que se eu estiver revivendo algo, isso é algo que a minha mente vai estar recriando mais aquele trauma. Então, as situações cíclicas na vida vêm também de eu estar toda hora falando sobre aquilo. Compreendendo esse princípio, que a mente ela é atemporal, tem muitos estudos, inclusive tem uma aula que eu faço sobre isso lá para as alunas da Consciência L, que mostra que quando você revive, e isso precisa ter uma âncora, tá? Eu só vou pincelar aqui, gente, não é para simplesmente chegar em casa e fazer, porque precisa de uma âncora para fazer isso. Porque a gente vai mexer com trauma. Mas o que eu quero explicar para vocês que se você reviver aquele momento, você foi num momento traumático, numa situação específica, e você revive ele e age diferente, vamos supor, eu vou falar meu exemplo do começo do ano. Eu sofri um golpe e eu fiz essa técnica para esse golpe. Eu fui lá nesse mesmo momento, eu levei minha mente, eu me ancorei. Só pode fazer esse tipo de técnica ancorado com sensações e físico, né? Se ancorar fisicamente em memórias de amor, de alegria, tu sentir muito aquilo para toda vez que tu tiver lá no trauma, tu fisicamente ativa essa sensação, né? Para tu não ficar preso no trauma. Então, eu revivi esse momento agindo diferente. Então, quando eu estou Significando aquele fato que aconteceu no passado, mas que hoje, com consciência, você tomaria outra atitude, mas para ressignificar o trauma. realmente revivendo ele, tá? A mente atemporal. Então, eu fui lá, eu comecei a agir diferente, minha mente estava lá, ou seja, eu estava vivendo aquilo novamente e tomando decisões diferentes. O que isso acontece? Quando a gente volta de reviver aquilo, né, entre aspas, ressignificar, mas ressignificar às vezes é só num ponto de eu olhar para aquilo com um novo olhar, por exemplo, assim, para separar o que é ressignificar e o que é reviver a mente, tá? Então, por exemplo, ressignificar. Eu tenho uma amiga minha que a mãe dela tinha um problema na coluna e ela, quando pequena, se sentia abandonada, porque a mãe dela não dava carinho para ela, não pegava ela no colo, e a mãe de todos os outros pegava no colo. Quando ela cresceu, ela olhou para a situação. Poxa, minha mãe tinha problema na coluna, ela não conseguia fazer aquilo, não era porque ela não me amava. Ela olhou para a situação como a situação realmente era, e então ela aceitou a situação, compreendeu que não era sobre estar abandonada, ela ressignificou. Ela atribuiu um novo significado para aquela mesma coisa que anteriormente ela achava, não me sinto amada porque minha mãe não me pega no colo. Hoje, percebendo outros fatores, eu ressignifico, atribuo um novo significado para uma situação. Exatamente. Ela ressignificou. Nessa técnica da mente atemporal, a gente literalmente vai mentalmente, por isso tem que estar ancorado, mentalmente naquela situação. Tu vai reviver. Isso vocês fazem inconscientemente. Né? Sentir com todos os sentidos. Lembra? Se eu tô de olho fechado, minha mente não sabe se é real ou não. Então, tu tá revivendo, literalmente revivendo.
É como se tu fosse pro passado. Quando tu volta disso, eu vou falar mais uma vez, tem que estar ancorado. Porque Não vocês vão estar faço. revivendo um trauma. Não façam. Tem que estar com um profissional ou ter o passo a passo desse profissional tendo guiado. E quando a gente volta, literalmente, Carol, como o teu corpo ele não entende o que é passado, presente e futuro, a química daquilo foi reprogramado. É muito interessante, porque quando tu ressignifica, é um processo de você ir limpando aquele trauma. Tipo, não, perdoa minha mãe, então é um processo. Quando a gente revive e se a gente literalmente toma uma decisão diferente, todo o nosso corpo já cria uma nova química, porque para ele aquilo, o outro não aconteceu. Por isso que dizem, se a gente ficar falando uma mentira contínua, a tua mente começa a entender que ela é um fato. Uhum. E tem pessoas que falam tanto uma história que depois, quando vão discutir com outra, uma é mentira, mas é a forma que ela lembra. E a outra não é. E elas discutem, não, essa é verdade, porque a mente já entendeu que é verdade. Então, tu mudou toda a química, aquilo é um fato para ti. Não É a tem como. mesma Pode coisa falar. quando eles procuram o máximo possível fazer os inquéritos policiais no menor tempo, porque a pessoa está com aquilo na cabeça fresca. Depois do trauma ou da coisa que aconteceu, a pessoa atribui, ressignifica coisas daquele momento, atribui coisas do passado e projeta na cabeça dela uma pessoa. Imagina que seja o reconhecimento de um assaltante. Eles vão mostrar várias fotografias lá. A maioria das pessoas que, depois de um certo tempo, escolhe como sendo aquele o que praticou o roubo, enfim, o furto, roubo, Sim. porque furto ela não teria visto. Ela tá ligada com condições paternas, ou com o ex-marido, ou com Outras características imagens, na sim. cabeça dela. E não é aquela pessoa tá lá porque de fato ele já praticou esse crime, mas não foi o crime contra aquela pessoa que foi praticada. Ela é vítima e a outra pessoa sim é um criminoso, mas naquele fato ele não foi. Então ele já ganha uma culpa por uma coisa que ele não fez e ela veementemente afirma que aquela pessoa fez aquilo. E ela não tá querendo condenar a outra pessoa e descriminalizar a outra, ela simplesmente, por conta dessas referências mentais, atribui àquela pessoa um crime. Entende? O quanto a nossa mente é capaz de fazer isso. Tanto de coisas, como tu falou, de fatos, quanto de ressignificar situações. Porque a da ressignificação, a grande diferença é que ela sabe o que aconteceu, mas ela escolhe ver de uma maneira diferente. Ao outro Exato. ponto, ela de fato sente como se ela tivesse feito outra escolha a respeito da atitude que ela tomou. No teu caso, eu Porque levei um golpe, eu fui porque vítima. no plano mental, aquilo é um fato, né? Não foi no físico. E percebam, primeiro, o ser para ter, ele vem do eu sou no espírito, ou seja, eu vibro daquela maneira, e eu mentalmente já sou. Portanto, eu começo a trazer aspectos de hábitos, de ações, de comportamentos coerentes. E isso se faz também quando tu transforma esse trauma em uma nova ação. Porque, por exemplo, assim, ó, quando você foi lá e tu reviveu mentalmente e tu começa a sentir aquilo um fato, dois fatores da tua mente já mudaram. Consequentemente, se aquilo tivesse ainda nos seus padrões fisiológicos, por exemplo, para mim, esse trauma, eu tinha muita desconfiança. Eu sempre lidei com os dinheiros dos negócios, então eu comecei a ter muita desconfiança em como eu lidava. Teve situações que, por errar um número, eu mandei um Pix de um pagamento de uma coisa para outra pessoa, a pessoa não me ressarciu. Então eu comecei a ter muito medo de como é que eu vou lidar com isso. Quando eu fui lá e eu revisitei e eu revivi aquilo, eu comecei a mudar essa polaridade e fisicamente eu já não tinha mais o medo, ou seja, o meu comportamento era diferente. O meu comportamento se tornou coerente com as ações dessa decisão que mentalmente eu vivi, porque literalmente eu vivi. Então, como é que a gente muda a realidade? Quando aquela informação está no teu inconsciente. Mas olha só, primeiro, tu só conseguiu ter noção das coisas cotidianas erradas que tu estava fazendo
porque tu ressignificou e pensou, pronto, eu não era assim, eu passei a ser assim. O que foi que me tornou ou que tá gerando esses comportamentos? Eu acredito que tenha sido aquele golpe. Porque tu já tem consciência, porque tu estuda sobre, porque tu pratica, e é isso que a gente quer trazer no treinamento. É as pessoas, porque a grande maioria não tem Não consciência sabe. do que é que tá gerando. Você Uhum. tinha, por isso você foi na causa e fez a técnica. Simplificou. Agora, quem não tem consciência nem da técnica, nem do que gerou esses novos comportamentos, vai continuar repetindo eles e criando mais do mesmo. Por isso, É o princípio de vocês começarem pelo ponto que vocês sabem. Por exemplo, eu e tu, Carol, a gente vem reprogramando e rompendo muitas coisas. Só que tem coisas, por exemplo, que hoje, quando eu fui correr, que eu tive mais clareza de entender uma coisa ou outra, é porque eu venho limpando e reprogramando camada por camada. Então, aqui a gente está num ponto para trazer vocês para consciência, mas começa pelo que vocês sabem. O que eu sei é que eu tô me sentindo mal, eu não confio em mim e eu preciso mudar isso. Eu não sei o que fez, eu não sei o que desencadeou essa questão de eu não confiar em mim, eu não sei, eu só sei que isso tá fazendo eu não me relacionar bem com as pessoas, não tá fazendo eu conseguir gerar um novo resultado. É isso que eu quero mudar. Tá, então qual é o primeiro passo que você vai fazer? Eu não sei, eu tô ouvindo o que vocês estão falando e eu vou começar a anotar. Ok, é esse o primeiro passo. E é que nem correr, né? Eu vou dar o exemplo da corrida. Eu decidi que eu ia correr, eu só sabia que eu ia correr. Era a única informação que eu tinha. Quando eu comecei a correr, e daí depois eu fui entendendo, olha, eu tenho que ajustar o tempo, eu tenho que baixar o aplicativo, eu tenho que me alimentar diferente, eu tenho que fazer a musculação, porque eu fui começando a ter acesso a novas informações para que aquilo se fizesse. E é assim que a gente vai reprogramando, mas eu entendendo. acredito que a pessoa, quando está sozinha, tem um grau de aceleração, de velocidade que ela consegue ir. E como tu falou, tem coisas que precisa de âncora, que precisa de um grupo, que precisa de apoio, de direcionamento. E no treinamento, a gente consegue ter uma metodologia concreta, que a pessoa vai vendo a evolução dela e ela vai, além de ter progresso, não é que é mais rápido, mas sozinha é mais difícil de conseguir acessar algumas coisas, porque se fosse fácil ela já teria acessado. Então, entrar num programa que tenha direcionamento, que tenha um segmento, um padrão ali, que Uma não é um ordem, né? curso Um que já passo a está passo. gravado, que você vai acessar as aulas. O nosso propósito é construir com aquele grupo que entrar, a partir daqueles objetivos, o treinamento de ser desenvolvido. O método já existe, a estrutura toda já existe, mas para aquelas pessoas, para aquele padrão, para aquelas crenças e as técnicas que a gente conhece serem agregadas a tudo isso, que é a riqueza, que é o caminho que a gente está querendo mostrar com essas lives, que começaram com um conteúdo que seria um conteúdo pago, mas que a pessoa precisa ter consciência para acessar isso e querer a mudança. Não adianta ela comprar, igual muita gente faz, vários cursos, mas não seguir, não olhar, não assistir e dizer que o curso não valeu a pena, que o curso não fez diferença. Lógico, ela não aplicou, ela não colocou em prática, nunca vai mudar nada. Ela vai gastar ainda vários Além de uma valores e tempo. metodologia, é literalmente o acesso de vocês conseguirem utilizar uma ferramenta, uma técnica no tempo real. Por exemplo, assim, no meu processo, eu não sei o teu, Carol, mas provavelmente também, tem certos momentos do processo que a gente fica sozinho. Por exemplo, assim, tô lidando com uma questão que eu quero mudar na minha realidade. Só que eu não tenho uma pessoa para literalmente perguntar, olha, tá acontecendo essa situação comigo, como eu mudo? Uhum. Hoje eu procuro ferramentas que eu tenho, que eu já usei, para colocar em prática naquele momento. Mas o que eu e a Carol a gente está criando para vocês, além da metodologia, é vocês terem um acesso de perguntar, olha, gente, tá acontecendo isso e isso. E a gente conseguir direcionar vocês em tempo real, uma técnica, um método, uma ferramenta que vocês vão conseguir ressignificar naquele momento. E que isso, de verdade, não é
por um período de treinamento, por um período de curso. É para a vida. Quando tu entende usar essas ferramentas, quando tu entende a reprogramar tua mente, teu corpo, teu espírito, é algo que ele é permanente, como a gente já falou. Tu não consegue, tu vai mudar os níveis, mas aquela informação tu vai usar para cada novo nível que tu vai. Tu vai chegar perto da gente para ser treinado por nós, para usar, para aprender essas ferramentas no nível. Só que o que a gente quer é que você tenha consciência para que cada novo nível você saiba porque quais não são é a as gente que vai ferramentas. criar a realidade de ninguém. A gente vai ajudar a instruir a partir daquilo que a gente sabe com as nossas ferramentas para que as pessoas consigam fazer isso com as suas próprias pernas e com a sua própria mentalidade. E falando de mentalidade, eu queria trazer mais um exemplo que antes me veio e eu não falei. É do Kobe Bryant. Ele, o atleta de basquete, ele, quando tinha 11 anos, a primeira vez que foi em quadra, já tinha ido antes, mas ele não marcou nenhum ponto. Nenhum ponto. E isso é impensável para ele não ter marcado nenhum ponto. E aos 14, ou seja, pouquíssimo tempo depois, ele era o melhor do estado. Como que a mentalidade de uma pessoa... E aí eu, logicamente, fui na raiz, né, na família, como é que isso foi construído, porque para mim tudo tem ligação. E quando eu crio, quando eu tô orientando, treinando os meus filhos, eu vejo esses padrões sendo instalados lá na infância. O pai dele, quando ele não acertou um ponto, quando ele tinha 11 anos, falou assim: filho, independente de você acertar todas as cestas ou nenhuma, eu vou continuar te amando. Ele não ia amar mais se ele fosse um vencedor ou um perdedor, porque ele não era o jogo. Ele era o filho e eu sou o pai daquela pessoa. É um amor incondicional, independente se ele venceu ou não o jogo. Então, a crença que estava lá instalada era de identidade. Eu sou amado. Logo, se eu perder o jogo ou não, eu vou continuar sendo amado. Eu posso me dedicar mais, eu posso treinar, logicamente, porque é o que eu quero. E hoje, todo mundo mundialmente conhece Kobe Bryant, mas naquela época, o que destravou ele e o que ele acessou foi se sentir amado pela família dele, pelo CERN, que impulsionou ele. E não decepcionou ele. Imagina que ele sai de quadra derrotado. A torcida está em cima dele, o técnico está em cima dele, a equipe toda. Mas a família dele está acolhendo e ele sabe que ele vai ser amado independentemente do resultado. Percebe? Então, quando a gente fala de mudança de mentalidade, de padrão e de acessar um treinamento, um direcionamento, um curso desse nível, é sobre ressignificar, inclusive, essas situações. Que, mas eu não tive. O meu pai falou assim, que eu não fiz menos do que eu merecia, menos do que era meu, sei lá, eu tirei uma nota ruim na Não fez escola. mais que tua obrigação, Exato, por exemplo. não fez mais que a sua obrigação. Tá bom, tirou 10, ótimo, não fez menos que a tua obrigação. Continua desse jeito. Não é assim, nossa, que legal, parabéns pelo teu esforço. Você tá se sentindo bem por ter tirado essa nota? Até para eu não reforçar um comportamento que eu preciso tirar uma nota para ser vista. Eu me senti bem tirando bem essa nota, porque você não cria aquele comportamento repetido, porque eu só faço isso para ser vista. Percebe? Carol, tu tá falando desses exemplos de atletas, e daí eu me lembrei de uma pessoa que eu conheço desde que eu nasci. E eu vou falar com ele pra gente fazer uma live, porque ele é a pessoa, eu vou falar um palavrão, mas a pessoa mais foda que eu conheço é o meu Dindo. Por exemplo, hoje, enfim, ele é um atleta, ele joga vôlei, meu Dindo, nossa, ele faz muitos esportes. Mas a coisa mais incrível que eu vi é, por exemplo, assim, ele tava num campeonato de vôlei e ele quebrou o pé. Mas, Carol, não é quebrar o pé. Literalmente, só olhando a foto, o pé dele foi todo para trás e teve, sabe, pensa num pé virado. Uma fratura exposta. Foi péssimo. Ok. Ele foi para o hospital, ele mora em Pelotas, né? É uma cidade que ali não tava, era de noite, não tava com recurso, não tinha os profissionais adequados, não conseguia chegar o anestesista. Chegou num certo momento, ele falou assim, e eu vou chamar ele para falar essa história e para trazer uma mentalidade aqui de
Porque a gente tá falando de tantas pessoas longe e às vezes a gente não consegue tocar nisso, sabe? E daí eu lembrei dele. E daí ele falou assim: eu tive que relaxar todo o meu corpo, eu tomei a decisão de fazer aquilo, porque senão a gente ia ficar mais não sei quantas horas até chegar, porque estava em outra cidade, anestesista, e eu precisava fazer aquilo. Ele falou, eu respirei, eu relaxei todo o meu corpo, e eles fizeram a cirurgia, o procedimento, daquela maneira. E o médico falou para ele, tu nunca mais vai participar de nenhum campeonato, nem nada, esquece, tipo, tchau pra ti. É essa a tua vida. Em um ano, Carol, em um ano, eu não vou saber dizer agora se é nacional, se é regional, mas ele virou campeão, sabe? O campeão, não é tipo do time, ele literalmente foi a pessoa que foi considerada tipo campeão, porque um ano depois daquela contusão, que ele aparentemente nunca mais poderia treinar e participar de campeonato. E aquilo não era uma contusão pequena. Eu conheço pessoas que têm literalmente uma contusão muito pequena e ouviram, olha, acabou a vida. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Aquela pessoa leva isso tanto como verdade, porque o nosso corpo ele tem a capacidade incrível de se regenerar. Porque tudo é onda e é partícula, e ele se regenera. Quando você coloca aquela informação, já tem vários estudos, tem documentários que falam você pode curar, não é você pode curar seu corpo. Agora eu não vou me lembrar. Quando eu lembrar, eu coloco nos stories para vocês. Tem um documentário que fala sobre isso, o poder da mente regenerando várias áreas do corpo. E às vezes a gente escuta assim, olha, tu não vai conseguir fazer tal coisa porque tu teve uma contusão, porque tu tá mal por isso ou por aquilo. E é uma verdade tão absoluta que o resto da tua vida você fica com aquele condicionamento limitado. E quando eu vejo meu Dindo com algo que literalmente era uma contusão seríssima, não era brincadeira. Não era se ele falasse assim, ó, realmente tá ruim, não dá para fazer, ou vai ficar com alguma limitação, seria certamente compreensível, porque não era uma qualquer contusão e não era só um quebrar do pé. O pé dele virou 360 graus, sabe? Tipo, mas o que ele rompeu, e aqui a gente tá falando de romper com questões da mente, e ele foi lá e ele virou campeão, sabe? Então, o quanto que a gente é que nem Nelson Mandela ou não, né? Preso mentalmente ou não. A gente cria a nossa realidade a partir da mente. E o que a gente está fazendo aqui, além de dar ferramentas para vocês, além de dar um método para vocês, é a capacidade de começar a questionar. Porque o princípio da mudança da realidade é você ter consciência de que pode mudar e então começar a se questionar do que mais é possível. Essas coisas são físicas, não são assim de criar a realidade de ser positivo, criar a realidade abstrata. É um negócio sério que aconteceu, que outras pessoas viram, que ele precisou de um procedimento cirúrgico para colocar o pé dele no lugar de volta. E ele, com a mente dele, conseguiu fazer a operação, relaxando o corpo, enfim, e tolerou aquele grau elevadíssimo de dor. Imagina. Tem outras pessoas que sofreram graves acidentes, aquele Joe Dispenza, eu tava procurando toda a história mesmo, mas eu só achei um pedaço, que já é o suficiente. Ele sofreu um acidente grave de bicicleta e comprimiu 6 vértebras da coluna, fora vários ossos que ele fraturou. Em 12 semanas, ele já estava treinando de novo, sendo que ele precisaria de cirurgia, poderia ter ficado paraplégico, ficou em coma, teve uma série de consequências esse acidente. Mas em 12 semanas, logicamente que ele já tinha um grau de consciência elevado, ele já tinha livros publicados, ele já falava do poder da mente, da autoconsciência. E hoje ele continua falando sobre isso, porque isso só deu mais relevância para a história dele, para pôr em prática mesmo. Olha, isso realmente funciona até nesse caso. Porque todos os profissionais que ele tinha ido em todos os Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, todos falavam que a operação era imediata, que ele precisava urgente operar, porque senão ele ia ter uma atrofia muscular, porque senão isso, aquilo. E ele simplesmente resolveu que não ia fazer nada daquilo. Ia treinar a mente dele a resolver a se autocurar. Tipo assim, como assim?
Mas aí a gente transpõe isso para o que ele foi capaz de fazer com o corpo dele, e nos seminários hoje, eu acho que são 7 dias de seminários que ele faz, as pessoas saem de lá curadas de câncer grau 3. Ou seja, é uma coisa assim, porque ele foi capaz de acessar isso e conseguiu. Eu acho interessante uma coisa que acontece com esses treinadores, aconteceu com a treinadora do Você Pode Curar Sua Vida, Joe Dispenza e tantas outras pessoas. Eles já estudavam sobre aquilo e compartilhavam sobre aquilo. E aconteceu um fato rompante, que foi um nível, um trauma. A mensagem dele, né? E que eles experienciaram já sendo quem são. E aquilo foi, eu acho que meio que algo que internaliza mesmo, de tipo assim, calma aí, eu vou realmente aplicar nesse nível que eu estou aqui de dor, de sofrimento, de trauma, para romper tudo que eu venho testando, estudando e tal. E daí eles crescem mais, né? A capacidade deles realmente suprir, ancorar, como a gente fala, né? Aquela realidade. Não, eu realmente, olha só, eu passei por esse acidente, ou eu passei pelo câncer, que nem a Louise Hayes. Mesmo falando, você pode curar a sua vida, eu passei por isso. E cria uma potência em ti. Aquilo tem uma permanência de não adianta vir qualquer pessoa aqui falar. Eu passei por isso fisicamente, sabe? E isso mudou. E é muito interessante ver. Todos os grandes treinadores, várias vezes eu vejo que, mesmo eles já estudando, já aplicando na vida deles, mas tem um momento que eles passam por algo que eu acho que não é só para validar para os outros. Parece que é uma validação da tua alma, sabe? Mas realmente vai para um leva outro a nível. potencialidade da mensagem Muito, deles também. Porque muito. mais pessoas que não creem naquilo passam a, como assim? Assusta ou gera uma coisa assim de pelo menos curiosidade. E aí passa a conhecer e acessa também. É para potencializar a mensagem deles e, logicamente, para provar para eles e para outras pessoas que não creem naquilo que funciona. Só que é uma coisa abstrata, Thalia, não é igual matemática, apesar de ser, se a gente for nos átomos, no íntimo da questão de ondas, enfim, química, mas é abstrato ainda para grande parte das pessoas. E como tu trouxe um exemplo do teu padrinho lá, teu Dindo, a gente às vezes tem esses exemplos. E a gente às vezes passou por situações assim, que a gente não sabe explicar. Nossa, mas naquela situação eu realmente criei aquilo, como tu deu o exemplo do parto. Quando eu falei que era inquestionável que o meu filho nasceria em casa e ponto final, eu não ia para o hospital, não interessa o que fosse acontecer. Só que eu nunca tinha vivido essa experiência, eu não tinha como ter tanta segurança e certeza assim. No segundo filho, sim, mas no primeiro, que você não tem noção do que é, mas criar tão forte aquilo e aconteceu, e você continua reforçando aquela crença de que você é capaz de criar as coisas exatamente da maneira como você imaginou que seria, exatamente mesmo, porque você teve aquela clareza, gerou aquelas imagens e aquilo se... Isso mostra mais uma vez o quanto que a nossa mente ela é temporal, tanto para curar, reviver alguma coisa, quanto para criar naquele momento que você acessou. Bom, minha mãe é isso, ela passou por isso, minha avó passou por aquilo, eu sou dessa geração. Tu criou uma imagem. Essa imagem, tu começou a visualizar, vai ser assim, assim, assado. Eu sei que, Carol, tu parte de um lugar que a maioria das pessoas não vê realmente a imagem, né? Mas o teu inconsciente, ele vê. Então, quando tu começa a associar coisas e às vezes não enxerga, aqui falando porque eu sei que para mim é muito natural ver. Eu vejo num nível, literalmente, que parece que eu tô tocando. Tocando, parece, é muito físico para mim, a minha imagem interna. Mas para a maioria das pessoas, 95% das pessoas mundialmente acham que não vem porque não tem uma imagem física. Mas quando tu começa a associar, bom, e só verbalizar, por exemplo, mesmo que seja mental, o parto, vai ser em casa, vai ser assim, vai ser assado, a tua mente começa a associar as imagens que ela tem.
é o que tu fala, que a pessoa já tem o suficiente para criar, porque eu não precisava ver a banheira, se ele ia nascer na banheira ou não, era em casa. Se ia ser na banheira, se ia ser na cama, de pé, ou da maneira Porque que é fosse. a mente racional que tentaria Mas as achar outras esses pontos. coisas, por exemplo, a data, o tanto de semanas, essas outras assim, ela já tinha acessado, ou seja, não era um ato tão assim, vai nascer em casa e ponto final. São várias coisas que reforçam e ancoram que vai nascer em casa nessa data, com esse tanto, sem problemas nenhum. Nem pensava em problema, porque não existe Não essa. existe Não essa acessa realidade. esse nível. Perfeito? É, tem E é. outra. Pode falar. Pode falar. Não, Não fala. fala. Pode falar. Não, eu ia falar só uma coisa, mas isso eu posso falar no final, quando a gente for encerrar. Não, mas seria basicamente isso, né? Então a nossa mente ela começa ela cria imagens, mesmo que você racionalmente lembra. O que passa para a tua visão, ela é também a mente racional. Então não é a mente racional que cria. Por mais que você tenha uma imagem, sei lá, correndo na praia, se ela não tiver associado à emoção e à ação, vai ser só uma imagem de você correndo na praia. Não criou, não mudou a tua realidade. Então, tá tudo bem. Quando tu tem uma sensação de convicção, mesmo que tu não veja a imagem, mas tu sabe quais são os elementos que tá ali, a tua mente criou. E essa imagem é o que vai mudar a tua realidade. É uma convicção muito grande. É a mesma coisa que você vê uma imagem de eu vou criar um negócio, esse negócio vai ser muito próspero. Tu tá com a imagem ali, só que tu tá com aquele medo de que vai dar errado. Todas as suas decisões são com base no medo. O que vai criar a tua realidade? Aquilo que você é predominante? O que é predominância? É aquilo que mais de uma das tuas mentes sentem, vibram e é. Então, Mas é se... tão forte essa convicção que chegou a ponto de eu não é negligenciar exames, mas era ter os exames prescritos e orientados por médicos e eu nem sequer fazê-los, porque eu tinha certeza não precisa. da condição. Que não é que não precisaria, mas eu não preciso de mais elementos para ter certeza de nada. Eu já tenho absoluta certeza que tá tudo bem e eu vou ter em casa e ponto. Era tão assim, porque imagina, um médico que estudou para isso, que Não. nananana. Outra borboleta? Não, a gata que pega a borboleta. Ah, tá. Enfim, então é ter tanta certeza, ter tanta convicção a esse ponto de ser, não é só a convicção, é uma convicção e aí você vai agir de acordo com aquilo, inclusive optando por assumir riscos e consequências para o seu corpo, que era o meu caso. Porque eu tinha certeza que não ia acontecer nada de ruim. Consequências com base no que hoje a gente entende que é ou não é certo, né? Porque, na verdade, se a gente for olhar como era antigamente, como as crianças nasciam e com a consciência que a gente tem de que é a nossa mente que cria aquela condição, realmente não precisaria. A comprovação, ela é muito mais, a mecânica quântica mostra isso, né? Ela é muito mais sobre aquela informação, ela é onda e ela é partícula. Antes dela ser partícula, ela é uma vibração. Então tem aulas, outro nome que eu indico de vocês pesquisarem é o Hélio Couto, que ele estuda sobre mecânica quântica, ele passa sobre mecânica quântica. É com H? É com H. Hélio Couto. E daí, no Couto, né? E ele mostra exames que não foram vistos e a pessoa mudou a informação. Quando abriram o exame, era exatamente a informação que a pessoa tinha. Isso é mecânica quântica. Ontem eu estava vendo um documentário sobre a bomba de Hiroshima, e a bomba de Hiroshima é nada mais, nada menos do que a explosão de um átomo. E daí a gente percebe, o nosso corpo ele é feito de átomos. Qual é a potência que nós temos? Assim, eu sei que é o seu instinto natural, a gente está falando de instintos e natureza, mas eu não quero que a senhorita pegue a borboleta. A gente está falando que natural prospera, né? Então, mas eu não quero que tu prospere com a borboleta, não. Desculpa aí. Mas assim, e isso é uma coisa muito importante, porque a mecânica quântica, ela fala sobre tudo que cria a vida, a realidade, tudo que é.
onda e partícula, E da estudem sobre isso. capacidade que a gente tem, literalmente, de criar e de influenciar no resultado a partir daquilo que a gente está sentindo. E, inclusive, das pessoas que estão observando, né? Que tem o estudo da fenda. Exatamente, era o que eu ia falar. Inclusive, a gente viu no método CIS, né? Lá tinha, eu lembro de ver. Mas eu já vi isso inúmeras vezes e toda vez que eu vejo, eu digo, como é que eu não percebi tal coisa? Como é que eu não entendia tal coisa? O Bob Proctor falou, não é porque eu sou, ele fala exatamente assim, não é porque eu sou lento, mas eu leio muitas vezes o mesmo capítulo. Por exemplo, Pensa e Enriqueça, eu leio há 27 anos. Bob Proctor falou isso num seminário. E daí a esposa dele falou, não é porque você está absorvendo conhecimento, é porque você é lento. Daí ele fala, bom, mas esse é só um ponto de vista da minha esposa. Mas o que ele quer dizer? Toda vez que ele lê e relê o mesmo livro, ele lê com consciência diferente. Então, por anos, né? Acho que 27 anos. 27 Bom, anos. 27 anos no momento que ele fez o seminário. Exato. Se eu não me engano, Carol, o seminário que eu vi do Bob Proctor era dos anos 90. A gente não era nascido. Imagina, faz muitos anos. E Bob Proctor, até antes dele morrer, se eu não me engano, ele morreu no ano passado. Uma vez eu consegui falar com o Bob Proctor pelo Instagram. Ele me respondeu. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz, eu acho que foi em 2019. Muito feliz mesmo. De ter um mínimo acesso ao Bob Proctor, aquela frequência. Mas até antes dele morrer, ele falava que ele tinha o livro Pensa e Enriqueça na cabeceira dele. Era o livro dele. Então, é sobre a gente ver e rever a dupla fenda, o estudo da dupla fenda. É algo que é interessante vocês verem, reverem. O documentário Quem Somos Nós também. Versão estendida. Tem no YouTube. Vejam. Não entendi. Não tô entendendo muito bem. Assista de novo. Toda vez, Carol, que eu vejo o documentário, eu vejo o documentário de um jeito diferente. E eu juro por Deus que eu não tinha visto aquela cena. Eu digo, eu não assisti essa cena. Como eu não vi? Mas isso também tem a ver com a explicação da nossa mente. Uma das partes da nossa mente é a questão de foco. E quando a mente está muito focada em saber... Imagina que tu está assistindo o documentário para descobrir a resposta de alguma coisa, ou para entender a dupla fenda, ou para entender alguma coisa, e ele está focado em responder o teu cérebro, a tua mente, naquela situação, tem um monte de coisa que passa desapercebido. Tem um estudo que foi feito com um gorila bem grandão. E também depois em vídeo, né? Depois da questão da internet e tal, foi feito de novo. Era um menino pulando num trampolim. Era um monte de pessoas, várias crianças fazendo ginástica. Ele passa o gorila. E aí ele vem, né? Faz assim e volta. E o nosso objetivo é contar quantos pulos a criança dá. Ela dá 11 pulos. Ele fala, se você contou 11 pulos, parabéns. Mas você viu o gorila que entrou e saiu de cena do lado? Eles fazem muito isso nas aulas teóricas da autoescola. Eles fizeram isso várias vezes. Pra gente ver onde é que tá a nossa atenção no trânsito, né? E isso é muito interessante, mas a nossa mente explica, né? O nosso lado esquerdo, ele é racional. E quando esse lado esquerdo não tem essa informação, por isso que toda vez que a gente vê novamente, a gente está vendo com uma nova consciência, porque ele traz novas referências, ele expande as referências. Então, eu só vou conseguir absorver. Você está vendo o gato que está passando na sua tela? Tá vendo? A gente só consegue absorver aquela informação porque tem um filtro na nossa mente racional. Então, ela passa para a mente... o lado direito, que é o lado emocional, então ele decodifica como um novo arquétipo, como uma nova informação visual. Então, é assim também que a gente... Ela quer passar de novo. Acha que é dona. Tá tudo certo. Tá grávida também, criando, vi. Que a gente tava falando de criação. Falhou. Voltou. Ela tá criando a realidade dela, tá criando vida. Então,
que a gente estava falando aqui. O nosso lado racional, ele só vai conseguir decodificar as informações que ele tem registrado. Uma vez que ele não tem, ele não vai conseguir enxergar aquilo, seja num livro, seja no que for. Então, quando a gente revê e já abriu, né, já criou novas informações, a gente consegue acessar realmente lugares que a gente não tinha visto. Um exemplo muito, muito simples, já que está falando de gravidez e criação da realidade, por exemplo, quando uma pessoa fala, eu quero começar agora a tentar ficar grávida, ela vai ver grávida em tudo que é lugar, porque a mente dela associou aquela imagem. Ou quando a gente fala, eu quero um carro. Uhum. Aquilo aparece toda hora. Não é que Mas aquele parece que carro não o carro tinha. antes ninguém tinha o carro, agora todo mundo tem aquele carro. Eu vejo isso com Porsche, sabe? Eu vejo Porsche onde as pessoas não viam. E daí eu digo, mas o Porsche tá ali. Como é que vocês não viram? Aí, Porsche? Oi? Mas a minha mente, ela já decodificou Porsche, já vê Porsche em tudo que é lugar. Não porque eu gosto, mas é porque a minha mente realmente já registrou essa informação. Mas quando você tem uma imagem, por isso que se eu tô reprogramando escassez, prosperidade, tudo que tu vê, tu vai ver com aquele filtro. Então, tu precisa mudar o filtro para que você realmente consiga mudar todo o comportamento, toda a sensação que você tem fisiológica e mental. Por isso, Bob Proctor diz, para que você possa mudar a realidade, o paradigma que gera o comportamento, você precisa dar uma imagem para o seu cérebro, para sua mente trabalhar. Consegui salvar ela. Eu acho que a gente pode finalizar. Eu peguei uma frase de um provérbio que fala que, por exemplo, se a gente for analisar os ciclos da história humana, das gerações, inclusive da geração que a gente está, que no passado os homens, e aí falando literalmente dos homens, trabalhavam de forma mais braçal, era uma questão mais de sobrevivência, antes até da era industrial. E aí eles criaram, essa geração, e as mulheres também, criaram um tipo de geração. Aí a geração que veio com um pouco mais de facilidade, que já veio com a eletricidade, com a água encanada, com a internet, com a facilidade dos bancos, aí falando da nossa realidade, que é só acessar um aplicativo, não precisa necessariamente direcionar para uma agência, ou qualquer informação, eu não preciso ir na biblioteca e ver a Barça, a enciclopédia, eu consigo acessar o Google, é muito mais fácil. Como que essas mentalidades dessas gerações criaram as gerações seguintes? E aí o provérbio se traduz assim: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Por exemplo, essa geração, se a gente for notar, e aí eu falo homens, é a humanidade, eu não estou direcionando necessariamente para homens, mas se quiser focar na questão da geração, duas gerações passadas e essa geração, por exemplo, o tanto que os homens estão mais, não é sensíveis, mas é diferente a questão de fortaleza mesmo, não é nem de força física, porque se for para força física, hoje tem um monte de maromba, mas que é fraco para tomar decisão, para persistir, para objetivo, para caráter. É sobre esse ponto. E aí que constrói a sociedade. E homens fracos criam tempos difíceis, porque não trabalham, não se dedicam, vão em prol de resolução de problemas fáceis, porque tem preguiça, ou porque. E aí, falando de homens e mulheres, das gerações como um todo, tanto que eu dar mais de mim, estudar mais, buscar mais coisas, fazer mais, cria um tempo para a próxima geração mais fácil. Só que, como consequência disso, essa geração que para eles vai ser mais fácil, se eles não criarem uma mentalidade de fazer coisas diferentes, a próxima geração vai ser difícil e vai precisar de homens fortes. E é um ciclo. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Só que isso a gente pode traduzir para o nosso núcleo, não precisa ir para a geração. Se eu tive uma vida difícil, ou se eu considero que as situações da minha vida foram, entende? Eu vou me desenvolver para ficar mais forte.
E isso, Como que Carol, me traz também a base do que a gente vem falando. Porque se a gente for olhar ali, homens fortes, antigamente os homens tomavam decisões porque eles eram obrigados a realmente suprir a família e trazer tudo aquilo de uma maneira física. Eles usavam o corpo, portanto, tomavam decisão porque eles sabiam que fisicamente eles eram fortes e supriam aquilo. Então, eu também tenho que tomar as decisões difíceis. Hoje a gente está numa era um pouco mais, um pouco não, mais mental, e algumas pessoas, né, têm mais acesso ao entendimento da espiritualidade, não religiosidade, espiritualidade. E o que eu quero falar com isso em gerações, falando das gerações mesmo, elas foram muito soltas, usando só uma esfera do ser. Uma época foi usado mais o físico, na outra mais o mental, e talvez na outra seja mais espiritual, mas quando a gente fala sobre a base de tudo, seja para prosperar, seja para ir para um próximo nível, seja para viver em plenitude conectado com o que é natural, é os três. Em tudo que a gente vê é sobre eu usar o meu corpo. Meu corpo tem que ser forte. Aqui a gente não está falando de ser forte grande, mas ser um corpo saudável, que tem energia para fazer as coisas, ter uma mente também saudável para isso, e a gente tem as higienes para que a mente seja mais límpida, mais clara para tomar boas decisões, sendo que a gente não toma, às vezes, boas decisões na hora de comer. Então, qual é o princípio? Por isso que a gente falou ontem, né? A base de tudo vem numa decisão muito pequena do teu dia e que leva para todas as outras áreas. E o espírito, então, é eu trabalhar os três. E a gente está falando dos três, né? Então, amanhã a gente vai falar do espírito, mas é trabalhar os três que fortalece o ser. E essa questão a gente criar, independente da geração de facilidade que a gente está, a outra realidade, nos tornarmos pessoas fortes, não para a próxima geração ter mais facilidades e serem fracos, mas perceber como que eu posso me tornar forte e tornar outra geração melhor, fazer da próxima geração melhor. Porque cada vez mais a gente vai ter mais facilidades tecnológicas de movimento, só que o quanto isso também é interferência para me desfocar daquilo que realmente é importante, porque antes eles não tinham, quando iam da fazenda para a escola ou para a igreja no interior, não tinha outdoor, não tinha placa, não tinha trânsito, não tinha. Era um cavalo, era uma vizinha, não tinha estímulos visuais, auditivos, ruído, um monte de coisa que hoje a gente tem. E a gente tem que saber dominar essas situações e essas circunstâncias. Isso é uma lei universal que eu sei que a gente não está falando das leis, mas me veio muito de um assunto que a gente já falou internamente e que tem essas polaridades, assim, essas interferências, né? Que o desafio ele vai ser sempre comparado com aquilo que você veio fazer. Então, a gente está acessando, tendo novas ferramentas para um novo avanço, mas essas ferramentas, elas têm duas polaridades, isso é uma lei universal, a lei da polaridade. Então, se a gente tem acesso a coisas que podem ser tão expansivas, para tanta consciência, para tanta prosperidade, para tanta conexão do todo, essa mesma polaridade pode ser usada na polaridade contrária, na polaridade negativa, que é o que a maioria das pessoas estão, né? E isso é espiritual, isso é mental e isso é físico. Quando a gente utiliza essa lei, é para entender que se há uma polaridade que está me prendendo para baixo, essa mesma força tá para o lado contrário. Então, se você tem pouco para um lado, você tem pouco para o outro, mas você tem para o outro. E eu fazia tempo que eu não lembrava dessa lei, mas é justamente sobre isso. Tá desconfortável para mim para cá? Então, calma aí. Esse mesmo potência de desconforto vai ter para o conforto, para a grandiosidade, né? Então, o planeta, de modo geral, as gerações, elas estão avançando muito. E é um avanço muito positivo, mas também muito negativo. Não porque é uma coisa ou outra, mas só porque sempre as duas. Sempre as duas, sempre haverá.
Porque lembra que a gente falou aí no livro, esse livro aqui das leis da vida fala, as coisas elas são únicas, mas a consciência ela vem do contraste. A Eu vou gente não comprar ele vai, imediatamente. a Assim que gente não acabar a vai. live, O que que faz mais sentido? Estourar fogos de artifício à noite ou estourar fogos de artifício ao meio-dia? Óbvio que vai fazer muito mais sentido e vai ser muito mais belo à noite, porque é contraste. Então é só isso, é contraste, não é bom e nem ruim. Mas quando há esses desafios, até né? porque tu só reconhece a tua felicidade porque tu reconhece o outro estado também, de infelicidade, de alegria, de entusiasmo, de riqueza ou de miséria. Tu só conhece um estado e ele só é tão benéfico, tão prazeroso quando tu também tem acesso ao outro. E é proporcional, igual o David Goggins. Ele viveu num extremo tão duro que hoje, para ele, aquilo que ele faz, ele tem que buscar muito mais para ele se sentir satisfeito e se superar. E tudo é. Qual é a imagem mental que vocês vão alimentar hoje, né? O que vocês escolhem colocar ali de informação? Ela continua aqui conosco. Ai, desculpa, eu tirei teu apoio. Eu acho que mais do que escolher é a pessoa perceber que mentalidade é criada, que mentalidade é uma construção e que, por exemplo, onde você está inserido, e aí a gente vai para a questão do ambiente, não molda, mas interfere no ambiente. A gente já citou antes da questão do lixo, de separar o lixo e das placas no Brasil, pelo menos no Rio Grande do Sul, terem não jogue lixo aqui, num terreno particular e privado, como se precisasse ter uma placa dizendo que eu não posso jogar lixo no terreno de outra pessoa. É impensável, eu nunca vi uma placa dessa aqui, nunca, porque as pessoas têm o hábito de reciclar. Tem vários lugares que pode não ter asfalto, mas tem os 3, 4 tambores lá de lixo para reciclar. Porque Isso a mentalidade mostra o quanto que hoje em dia o óbvio precisa ser dito. Mas e do quanto a nossa mentalidade é capaz de influenciar. Porque se eu não consigo cuidar do meu lixo, de separar o meu lixo, logicamente que aí depende. A minha sogra, por exemplo, em Santos recicla, mas não tem lá tantos lugares de coleta. Só que como ela trabalha numa escola, essa escola faz. E aí ela consegue levar até lá, mas não é nem facilitado para a pessoa conseguir fazer isso. Porque embora ela faça separação em casa, depois, quando ela vai jogar no lixo, é o lixo comum. Mas só dela ter a noção do tanto de lixo que ela produz e do tanto de coisas que tem lá, já é um avanço de perceber, nossa, olha como só a gente produz tanto lixo, que demora anos para se decompor. E por que eu não posso otimizar ou reutilizar coisas? É nesse nível de mentalidade que a gente começa a construir e gerar riqueza. Porque através de em Gramado, no Natal, se eu não me engano, grande parte da decoração é feita com coisas recicláveis. E gera trabalho, gera artesanato, gera coisas, igual a gente vê a riqueza em árvore. Porque Isso é outro princípio, né? Nada se cria. Tudo ele volta a energia, ela cria uma forma e essa forma volta a ser energia. Então é um ciclo, né? E a mente, falando aqui, ela que cria a forma. E todo o resto, quando está alinhado com essa forma, com essa imagem, ela começa a criar matéria. Ela deixa de ser onda, daquilo que a gente, usando uma metáfora muito simples aqui para finalizar, é como se a gente fosse fazer os biscoitinhos de Natal e a mente fosse o moldezinho do biscoitinho de Natal. Eu tive que escolher o molde que eu queria para depois o biscoitinho de Natal ter um formato de Papai Noel. Então, é isso. Não é só as formas, não é só os ingredientes, é o sentimento e a ação. Porque se você quer fazer um biscoitinho de Papai Noel, mas não sabe qual é a forma do Papai Noel, você vai ter até a massa pronta, tudo bem. Mas como é que tá essa massa? Será que ela tá toda emborolada? Sei lá. E é isso que a gente às vezes não consegue entender porque não mudou a realidade. Não é que tu não tem as ferramentas, é porque você não sabe usar as ferramentas. E é isso que a gente uma vez, no fala no treinamento método. guiado, que É é um você reforço. Quem quiser, chama saber. no direct, a gente vai colocar um link, pode colocar um formulário. Quem tem realmente interesse,
a gente em seguir com isso, em seguir aprendendo e aplicando. E mais uma vez, é uma coisa permanente. Ao contrário dos cursos que às vezes a gente compra para aprender sobre uma coisa, esse é um curso que é para ser utilizado de forma permanente, porque a gente notou que a gente continua usando. São regras, é da vida, é permanente. Enquanto você tiver vida, você vai continuar podendo aplicar essa metodologia e esse caminho, e seguindo com esse passo a passo, e logicamente, se precisar da nossa ajuda, e do grupo todo que está lá, as alunas todas que podem a gente vai sempre aprendendo e se ajudando, constrói uma comunidade, e é sempre benéfico, né? Uma outra troca de energia, porque a gente está numa frequência de mudança, numa frequência de acessar, de criar, de realizar coisas, ao contrário daqui, que as aulas são de conteúdo, digamos assim, que a gente tenta dar o máximo, independente se é pago, se não é o máximo mesmo daquilo que dá para melhorar dentro daquele aspecto, dentro daquele tema, mas ainda assim não é individual. Ontem o Nicolas até fez algumas perguntas, né, um pouco mais específicas, mas ainda assim é vago, não é tão transformador quanto no Não tem particular. um passo a passo, né? A nossa mente, ela até funciona melhor quando tem tópicos, passo a passo, prática. Aqui, vocês vão ter como questionar, se questionar, procurar, vocês vão ter um norte para buscar. E dentro de algo fechado, é vocês realmente conseguirem entender o que deve ser feito, porque não é só teoria, é a teoria e a prática. E aqui, obviamente, tem assuntos e formas de falar que não tem como passar, porque a gente vai trabalhando, um grande grupo de pessoas, e um grande grupo de pessoas, às vezes, não acessam o mesmo nível de informação. Então, a gente tenta falar de uma maneira mais abrangente para que todos acessem, todos consigam realmente evoluir com esse conteúdo, se questionar. Aqui a gente dá ferramentas de questionamento e não um condicionamento de essa é a verdade. Porque vocês criam a realidade de vocês. E a realidade de vocês, ela é única. Não é o marido, não é a esposa, não é o pai, não é a mãe, não é o filho que vai criar a realidade de vocês. É algo que só vocês têm acesso. E vocês só vão conseguir expressar sabendo usar a base de tudo. A mente, o espírito e o corpo. E tem coisas que só vocês vão conseguir fazer. Mas para conseguir otimizar isso, vocês podem sentar e estudar e começar a criar metodologias. Mas quanto tempo isso vai levar? Será que vocês querem investir mais alguns anos? Eu e a Carol, a gente estava vendo, né? Há uns 9 anos, pelo menos, que a gente estuda sobre isso. Vocês podem investir 9 anos. A gente vai passar a vida inteira estudando e aprimorando sempre mais. Só que pode ser mais rápido. Vocês podem pegar esses 9 anos que já foram estudados, que a gente foi aplicando, que a gente foi aprimorando, que a gente foi melhorando, que a gente foi calibrando na gente, e aplicar. Pegar o passo a passo que já está pronto, sabe? Só você consegue determinar o quão rápido você quer mudar essa realidade. E talvez não seja tão desafiadora, mas você sabe, você merece mais. Se tá ali, e isso foi algo que sempre me falaram, Carol, se tá na tua mente é porque é para você viver. Então, a escolha de vocês, acho que amanhã a gente pode disponibilizar o link nas nossas bios. Que falhou, né? Cortou. O formulário para as pessoas que querem responderem lá. Tá bom. É isso. Amanhã, então, o mesmo horário. E o assunto vai ser espírito. É o espírito. É isso? Uhum. Também, gente, tchauzinho. Qualquer coisa, manda em DM. E até amanhã. Até. Beijo. Beijo, beijo.